Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos aprender sobre mais um assunto importante dentro da medicina da família e da comunidade. Vamos falar um pouco sobre a Política Nacional de Drogas. Então vem com a gente e fica mais por dentro desse tema tão importante. Então, onde tudo começou? Partindo-se do pressuposto de que uma política sobre drogas constitui o conjunto de esforços do país para a redução da oferta e da demanda de drogas, o Brasil, assim como boa parte das nações, passou a implementar uma política sobre drogas na primeira metade do século XX, com a transposição das disposições e recomendações introduzidas pela Convenção Internacional do Ópio, que aconteceu em Haia em 1912, para a legislação nacional. Assim, a primeira norma legal a tratar do assunto foi o Decreto-Lei nº 891 de 38. Esse decreto consolidou as ações de prevenção, tratamento e repressão de drogas no Brasil. Em 1976, o Decreto-Lei foi alterado pela Lei 6.368 de 76, que dispôs sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica. A aprovação dessa lei inaugura uma série de esforços para consolidar a política de drogas brasileiras. Já em setembro de 1980, o Decreto número 85.110 instituiu o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes e normatizou o Conselho Federal de Entorpecentes, o CONFEN. Ambos deram origem aos atuais órgãos que atuam na governança da Política Nacional de Drogas. Em 1986, por meio da Lei 7.560, foi criado o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, o FUNCAB, e foram estabelecidas regras sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas. Este fundo originou o atual Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD. Em 1993, foi criado no Ministério da Justiça a Secretaria Federal de Entorpecentes, órgão de supervisão técnica das atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao uso indevido de produtos e substâncias entorpecentes, o que determinem dependência física ou psíquica, buscando dar estrutura para a organização do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes. Em 98, o então CONFEN foi transformado no Conselho Nacional Antidrogas, o CONNAD, e na mesma oportunidade foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD. Em 2006, foi aprovada a Lei 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, e prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em consonância com a política sobre drogas vigente. Em 2008 foi editada a Lei 11.754 e, através dessa lei, o Conselho Nacional Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. A nova lei também alterou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD. Mais recentemente, a Portaria Interministerial número 2, de 21 de dezembro de 2017, criou o Comitê Gestor Interministerial com o objetivo de coordenar ações de prevenção, pesquisa, cuidados, formação e reinserção social no âmbito do governo federal, sendo composto originalmente pelos Ministérios da Justiça, do Trabalho, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Agrário. Por fim, em 2019, foi editado o Decreto 9.761. Ele regulamentou a Política Nacional sobre Drogas atualmente vigente,
promovendo ajustes na governança da Política Nacional de Drogas. Infelizmente, o uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% do número de mortes causadas diretamente pelo uso de drogas, sendo este dado o recorte de apenas uma das consequências desse problema. Essa condição extrapola as questões individuais e se constitui como um grave problema de saúde pública, com reflexo nos diversos segmentos da sociedade. Por isso, ela é importante e deve ser vista por nós, profissionais de saúde, e pelo governo. Os serviços de segurança pública, educação, saúde, sistema de justiça, assistência social e tantos outros, além dos espaços familiares e sociais, são repetidamente afetados pelos reflexos e pelas consequências do uso das drogas. Independente de qualquer tipo de questão de gênero, idade, espaço geográfico ou classe social, ainda que essas especificidades tenham implicações distintas, o uso de drogas se expandiu consideravelmente nos últimos anos e ela exige reiteradas ações concretas do poder público, através da elaboração de estratégias efetivas para dar resposta e resolutividade para esse contexto. Tais ações necessitam ser realizadas de forma articulada, cooperada, envolvendo não só o governo, mas também a sociedade civil, alcançando as esferas de prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, além da reinserção social e ações de combate ao tráfico e ao crime organizado, além da ampliação da segurança pública. Dentre as drogas ilícitas, a maconha está em nível mundial como a droga mais consumida. No Brasil, a maconha é a substância ilícita de maior consumo entre a população. Em pesquisa nacional de levantamento domiciliar, feita em 2012, 6,8% da população adulta e 4,3% dos adolescentes declararam já ter feito uso dessa substância ao menos uma vez na vida. Já o uso da maconha nos últimos 12 meses é de 2,5% da população adulta e 3,4% dos adolescentes, sendo que 62% deste público indica a experimentação antes dos 18 anos. O uso da maconha, especialmente no público adolescente, gera uma preocupação em decorrência das consequências nocivas do seu uso crônico, tais como maiores dificuldades de concentração, aprendizagem e memória, sintomas de depressão e ansiedade, diminuem a motivação, causam sintomas psicóticos, esquizofrenia, entre outros prejuízos. No que diz respeito à cocaína, foi identificado o uso ao menos uma vez na vida por 3,8% dos adultos e 2,3% de adolescentes. Nos últimos 12 meses, 1,7% da população adulta e 1,6% dos adolescentes referem ter feito uso de cocaína. Destaca-se que a experimentação da cocaína, em 62% das situações, ocorreu antes dos 18 anos, o que é um dado alarmante. O uso de crack na vida foi apontado por 1,3% dos adultos e 0,8% dos adolescentes. O uso nos últimos 12 meses foi verificado em 0,7% da população adulta e 0,1% dos adolescentes. O uso de drogas ilícitas em nível mundial, a gente tem o tabaco como sendo considerado um dos fatores mais determinantes na carga global de doenças. Com seu uso muito vinculado às questões culturais, além dos prejuízos ao usuário, o tabaco também acarreta complicações àqueles expostos à sua fumaça, os chamados fumantes passivos. No Brasil, em 2006 até 2012, houve uma redução de 3,9% na prevalência de fumantes. A diminuição do uso do tabaco nos últimos anos é representativa e pode se vincular à implementação de ações direcionadas à prevenção,
tais como as limitações das veiculações de ações publicitárias. Com relação a outra droga lícita, a experimentação do álcool tem iniciado cada vez mais cedo. No ano de 2006, 13% dos entrevistados tinham experimentado bebidas alcoólicas antes de completarem 15 anos. Esse percentual aumentou para 22% em 2012. Esses dados são ainda mais preocupantes no público feminino, visto que o aumento do uso de maneira mais precoce entre as mulheres. Segundo o relatório da OMS, em 2018, o álcool foi o 7º fator de risco do mundo para anos de vidas perdidos e o primeiro para um indicador chamado DAILY, Disability Adjustment for Life Year, que seria a soma dos anos potenciais de vidas perdidos devido à mortalidade prematura e os anos de vida produtiva perdidos devido à deficiência por uso desta droga. Como visto, depois de termos apresentado esse contexto histórico, a gente viu que a Política Nacional de Drogas ela se faz necessária para tentar parar esse grande problema de saúde pública, que é o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Por isso, agora vamos falar dos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas. O primeiro pressuposto é buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas. Um outro pressuposto é que a orientação central da Política Nacional de Drogas considera aspectos legais, culturais e científicos, e especialmente a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto às iniciativas de legalização das drogas. Também é um pressuposto reconhecer as diferenças entre usuário, dependente e traficante e tratá-los de forma diferenciada, considerada a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições que se desenvolveu a ação de apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente, considerados obrigatoriamente em conjunto pelos agentes públicos incumbidos dessa tarefa de acordo com a legislação. Outro pressuposto diz respeito ao plantio, cultivo, importação e exportação não autorizados pela União de plantas de droga ilícitas tais como a cannabis. Esses pontos não serão admitidos no território nacional. Além do que, tratar sem discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de drogas ilícitas, além de conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de drogas ilícitas financia atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos financeiros é o narcotráfico. E esse é um debate muito vigente no ano de 2022. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal a partir de uma visão holística do ser humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento e outros serviços a pessoas com problemas decorrentes do uso indevido ou da dependência do álcool e de outras drogas. Esses são os pressupostos da Política Nacional de Drogas. E quais são os objetivos desta política? Foram estabelecidos 30 objetivos. Aqui a gente falará sobre os principais. E o primeiro deles é conscientizar e proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública representada pelo uso indevido e pela dependência de drogas lícitas e ilícitas. Além de conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso indevido e a dependência de drogas ilícitas financia as organizações criminosas e suas atividades, que têm o narcotráfico como principal fonte de recursos financeiros.
Outro objetivo muito importante também é garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal a partir de uma visão holística do ser humano, buscando a implementação e a manutenção da rede de assistência integrada pública e privada com tratamento, acolhimento e comunidade terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e reinserção social à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido ou da dependência de álcool e de outras drogas lícitas ou ilícitas, além da prevenção das mesmas a toda a população, principalmente a população de maior vulnerabilidade. Também é objetivo da Política Nacional de Drogas e de responsabilidade do poder público incentivar e fomentar estudos, pesquisas e avaliações das políticas e a formação de profissionais que atuem nessa área para ajudar no sucesso da Política Nacional de Drogas. Considerar nas políticas públicas em geral as causas e os fatores relacionados ao uso indevido e dependência do tabaco e dos seus derivados, do álcool e de outras drogas, além de garantir que as pessoas afetadas pelos problemas decorrentes de seu uso sejam tratadas de forma integrada e em rede, com o objetivo de que se mantenham abstinentes em relação ao uso de drogas. Promover e apoiar novas formas de abordagem e cuidados e uso de tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras, que inclusive proporcionem redução de custos para o poder público. E mais um último objetivo é cumprir e fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas ilícitas e lícitas, implementar as ações delas decorrentes e desenvolver ações de regulamentações, especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança, do adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas, a fiscalização da venda, da publicidade, do consumo e de restrições à sua disponibilidade. Esses são os objetivos principais da Política Nacional de Drogas. Agora iremos abordar um pouco sobre a prevenção na Política Nacional sobre as drogas. A efetiva prevenção do uso de todas as drogas, sejam elas lícitas e ilícitas, é uma ferramenta importantíssima nessa política, e ela deve ser feita através do comprometimento e da cooperação entre todos os segmentos da sociedade civil, além da administração pública em todos os níveis de governo. E ela tem que ser fundamentada na filosofia da responsabilidade compartilhada, na construção de redes que visem melhorar as condições de vida e a promoção geral da saúde da população, além da promoção de habilidades sociais para a vida, fortalecimento de vínculos interpessoais, promoção dos fatores de proteção ao uso do tabaco e de outras drogas, álcool, cocaína e crack, além da conscientização e proteção dos fatores de risco, todas estas essenciais na prevenção. A execução da política no campo da prevenção, ela deve ser realizada em todos os níveis de esferas de governo, seja ela federal, estadual, distrital e municipal. Todos os governos, todos os níveis de governo devem realizar a prevenção com apoio dos conselhos também de todos os níveis de governo, conselhos nacionais, estaduais, distritais e municipais de políticas públicas sobre drogas, além da sociedade civil organizada. Isso é importante, e é importante também adequar as peculiaridades locais, priorizando a prevenção direcionada àquele tipo de comunidade, as comunidades mais vulneráveis, identificada por diagnósticos que considerem estudos técnicos, indicadores sociais e literatura científica.
Os municípios, os estados e o Distrito Federal devem ser incentivados pelo governo federal a instruir, fortalecer e divulgar os seus conselhos sobre drogas, ferramenta importante para a efetivação dessa política. As ações preventivas, elas são essenciais e devem ser pautadas em princípios éticos e de pluralidade cultural. Todas essas ações devem ser voltadas para a promoção dos valores voltados à saúde física, mental, social, individual e coletiva, além de integração socioeconômica, formação de fortalecimento de vínculos, tudo isso voltado para a promoção dos fatores de proteção ao uso de tabaco, de seus derivados, do álcool e de outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, considerando diferentes modelos, sempre preservando uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção e à manutenção da abstinência. Essas ações preventivas, elas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano, ao incentivo da educação para a vida saudável e para a qualidade de vida, todas buscando o fortalecimento dos mecanismos de proteção do indivíduo e promoção e manutenção da abstinência. Esse é o foco principal dessa política. Também focada no acesso ao conhecimento sobre as drogas, com embasamento científico, considerada a participação da família, da escola e da sociedade nas múltiplas ações. O governo ele não faz nada se ele não tiver amparado na participação da família, da escola e da sociedade. As mensagens que são utilizadas nas campanhas e os programas educacionais que incentivam a prevenção do uso das drogas, elas devem ser claras, atualizadas, voltadas para aquele público específico, de uma linguagem fácil, de acordo com as diversidades culturais e a vulnerabilidade de determinados grupos sociais, incluindo o uso de tecnologias e ferramentas digitais inovadoras, que é o que a grande maioria dos jovens hoje tem acesso. As políticas e as ações de prevenção devem estimular também o controle de horários e locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços como fatores inibidores do consumo, além da restrição da publicidade de tais drogas. Hoje em dia você vê menos propagandas que mostram o uso de drogas lícitas como álcool, até mesmo o tabaco, você vê muito menos propagandas desta forma. Deve ser assegurado também o cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos das Crianças. O fumo, o álcool e outras drogas, elas devem ser tratadas como um problema associado à infância, à adolescência e à juventude, de modo a evitar o início do uso, evitar o primeiro contato, evitar o primeiro trago, evitar o primeiro gole. Isso vai ajudar muito na prevenção de uso de drogas, além de garantir o tratamento, a assistência e o cuidado daqueles que infelizmente já tiveram esse primeiro contato e agora precisam do apoio do poder público para poderem sair dessa situação. E como ocorre o tratamento e acolhimento, a recuperação, o apoio, a mútua ajuda e a reinserção social promovida pela Política Nacional sobre Drogas? É de responsabilidade do Estado estimular, garantir e promover ações para essa comunidade que está sujeita ou suscetível ao uso de drogas. Além de tratar os dependentes, também deve ser tratado e avaliado os familiares e algumas populações específicas mais predispostas a ter acesso à droga. É importante o Estado assumir com responsabilidade ética o tratamento e o acolhimento e
financeiramente pelos órgãos da administração pública. É importante que o Estado se programe financeiramente para que possa executar todas essas ações. As ações, elas têm que ser executadas pelo poder público em todos os níveis, além de contar com a ajuda das organizações não governamentais sem fins lucrativos. Tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, todas essas ações que a gente já falou aqui, todas elas têm que ser baseadas e vinculadas a pesquisas científicas, que elas vão avaliar a efetividade dessas ações, incentivar e multiplicar as políticas públicas, avaliando como está o resultado positivo dessas práticas através de pesquisa. E essas pesquisas vão ajudar a promover o aperfeiçoamento adequado do cuidado às pessoas sujeitas a essas situações de uso abusivo ou de dependência de drogas lícitas e ilícitas. Para que todas essas ações sejam possíveis de serem realizadas, é necessário que tenha dotações orçamentárias previstas no Orçamento Geral da União. Isso se dá através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde todos os ministérios responsáveis pelas ações da PNAD serão responsáveis pela distribuição deste dinheiro com base em avaliação das necessidades específicas para cada área de tratamento. Promover e garantir a articulação e a integração das intervenções para esse tratamento de recuperação e reinserção social é extremamente importante e ela se faz tendo como base de apoio a rede de assistência à saúde, por meio das unidades básicas, dos CAPs, das comunidades terapêuticas, dos hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, dos serviços de emergência, das casas de apoio e convivência. Tudo isso é necessário para que todas essas ações sejam efetivas. Vários sistemas, o SUS, o SUAS, o SUSPS, todos eles estão relacionados e são essenciais para que os usuários e seus familiares tenham acesso a essas ações. Além disso, é importante ressaltar a importância da capacitação continuada dos profissionais que prestam assistência a essa população. Esses profissionais têm que ser avaliados e atualizados constantemente através dos setores governamentais e também dos não governamentais que estão envolvidos no tratamento, no acolhimento, recuperação, apoio e reinserção social dos usuários e dos seus familiares. Isso deve ser garantido através do uso dos recursos financeiros da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, com o objetivo de multiplicar os conhecimentos na área. Como falamos no começo dessa apresentação, o uso abusivo ou dependente de drogas ilícitas, principalmente, ela está muito relacionado ao tráfico de drogas. Então, se faz necessária a redução substancial dos crimes relacionados ao tráfico de drogas ilícitas, ao uso de tais substâncias e ao uso de drogas ilícitas também. Essa redução é essencial para o êxito dessa política nacional sobre drogas, porque evita o primeiro contato, evita o contato persistente daqueles que já são usuários e podem virar dependentes. Ações continuadas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e à gestão de ativos criminais vinculados ao narcotráfico são as principais questões a serem alvos das ações de redução de oferta. Combater o narcotráfico, combater o uso ilegal
e o abuso das drogas se faz necessária, se faz uma ação necessária no eixo da Política Nacional de Drogas. Por isso é importante que haja comunicação interministerial entre Saúde, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, através de leis efetivas que possam coibir esses crimes. Os estudos e as pesquisas fazem parte do desenvolvimento permanente que irão permitir aprofundar o conhecimento sobre drogas ilícitas, a extensão do consumo e sua evolução, a prevenção do uso, o acolhimento, a recuperação e a reinserção social dos dependentes químicos. E através dos resultados obtidos através dos estudos e das pesquisas que se farão as avaliações que orientarão a continuidade ou a reforma dessas práticas. E como anda o enfrentamento às drogas no Piauí? Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva histórica de como isso aconteceu no Piauí. Em 2011 foi criada a Coordenação de Enfrentamento às Drogas, o Sem Drogas, órgão que tem por missão ser referência na implantação de políticas públicas de enfrentamento às drogas no Piauí. O Piauí ele também investe na prevenção de crianças e adolescentes por meio do programa PROERD, que é o Programa Educacional de Resistências às Drogas, que é um programa que tem como finalidade a erradicação das drogas na escola. O Piauí conta com a rede de atendimento no tocante também a essa política de drogas, composta pela Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, a Sem Drogas, o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, CEPED, as comunidades terapêuticas de acolhimento e tratamento e o Centro de Ação Psicossocial Álcool e Droga, o CAPS-AD, além de hospitais. Esse gráfico nos mostra qual a rede de atendimento mais utilizada no ano de 2021 pela população assistida pela Política Nacional de Drogas no Piauí. E a rede mais utilizada foi o CAPS. O CAPS são serviços de saúde que compõem a atenção primária e saúde, que é voltada para atender pessoas com transtorno mental e severo, persistente, e atender também os seus familiares. O CAPS-AD em específico, ele faz atendimento a pessoas com uso abusivo e consumo de álcool e drogas e atende a todas as faixas etárias, sendo neste caso a rede de atendimento mais utilizada no Piauí no ano de 2021. Esse outro gráfico nos mostra o desempenho de atendimento em 2021 das pessoas que foram atendidas pela Política Nacional de Drogas. De 3.197 atendimentos, 53% aderiram ao tratamento, 37% desistiram do tratamento e 9% foram egressos, conseguiram se livrar das drogas. Esse dado ele foi publicado pela Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas. Com isso a gente pode ver que a gente precisa ainda de uma eficácia maior da Política Nacional de Drogas do Piauí, porque só tivemos 53% das pessoas aderindo ao tratamento. Dentre as substâncias psicoativas mais utilizadas no ano de 2021, a triste realidade nos mostra que 51% das pessoas atendidas por essa política fizeram uso de crack. O número a seguir, 30%, fizeram uso de álcool, acompanhado de 9% de cocaína, 6% de maconha, 1% de tabaco. E dentre as pessoas, 4% delas utilizavam todas as drogas.
Esse gráfico nos mostra o perfil dos atendidos pela política de enfrentamento às drogas no Piauí no ano de 2021. Dentre os atendidos, 2029 eram do sexo masculino, e dentre esses 67% adultos masculinos entre 25 e 45 anos, e 234 do sexo feminino, dentre desses também na mesma faixa etária, 57%, a maioria de adulto feminino, entre 25 a 45 anos. Esses dados nos mostram que ainda é maior a quantidade de homens que se expõem ao risco do primeiro uso, da dependência e do abuso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Diante de tudo que foi abordado, um dos aspectos importantes a se destacar nesse debate é que a utilização contínua de qualquer substância psicoativa produz uma doença cerebral em decorrência do uso inicialmente voluntário. A consequência é que a partir do momento que a pessoa desenvolve uma doença chamada dependência, o uso passa a ser compulsivo e acaba destruindo as melhores qualidades da própria pessoa, contribuindo para a desestabilização de sua relação com a família e a sociedade. A história do nosso país é recente com relação às pessoas que usam drogas. Conseguimos pequenos avanços, muito embora na carona da saúde mental, mas que foram muito positivos. Embora tenhamos conseguido esse avanço, nós ainda carecemos de uma política, de uma normativa ou de uma ação especificamente protagonizada pelas pessoas que fazem uso problemático de álcool e de outras drogas, não atrelando isso sempre à doença mental. Esses indivíduos, eles precisam estar mais integrados a objetivos que a política almeja. Nessa contextualização, nós importamos os modelos do CAPS, que foi pensado inicialmente para tratamento da população com problema de saúde mental. Então, a população de álcool e droga foi incluída no CAPS-AD, que, como a gente viu, foi a política pública, o setor da saúde pública mais utilizado pelos pacientes atendidos por essa política pública. Desde 2021, o campo de AD, por mais que tivesse saído atrasado de tudo isso, teve muito êxito por conta das conquistas que a saúde mental obteve ao longo desses anos. A grande dificuldade na análise dos resultados das políticas relacionadas às drogas. Anos de debate internacional produziram pouca certeza sobre a eficácia das políticas. Uma das poucas avaliações mais bem organizadas é proposta por McCall e Hilton. Esses autores sustentam que precisamos olhar as políticas de forma bem mais analítica e levando em consideração a complexidade da situação, pois várias áreas se relacionam de forma casual, como é o caso da cultura, da ação dos governos, das diretrizes para confrontar o problema, da vontade dos indivíduos e do impacto do uso. Essa política pública, ela é essencial, pois o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas é um grave problema de saúde pública que precisa de uma atenção especial e deve sim ser encarada para que cada vez mais possamos colher os frutos positivos das políticas, que seja cada vez mais menos adultos, menos crianças, menos adolescentes expostos ao primeiro uso e, consequentemente, à dependência de drogas.